Estamos fazendo várias exposições bíblicas com o tema avivamento no nosso programa Entendes tu o que lês? E como era a vida da igreja primitiva em relação ao avivamento? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje. Está entrando no ar o programa Entendes tu o que lês? Um programa com o objetivo de você entender a palavra de Deus. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? É com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Você que está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. E nós vamos dar prosseguimento aí nessa série sobre o tema avivamento. Eu ainda estou gravando o vídeo ainda no lugar onde eu estou de recesso, mas eu creio que esse é o último vídeo que eu estou gravando do programa Entendes tu o que lês, que vai ao ar no dia 10 de janeiro de 2023. Está sendo gravado no dia 9 de janeiro. Então nós estamos terminando aí essa fase de recesso e aí o próximo vídeo você já vai estar comigo aí no local que você está acostumado a me ver. Porém, eu peço desculpa se houver algum som ambiente, alguma diferença na imagem, tá? Algum som, o microfone também não estiver assim de acordo com o que vocês estão acostumados, porque nós tiramos assim um período de recesso, mas não deixamos de realizar nenhuma programação aqui do canal. Então vamos lá, o programa de hoje, vamos estar fazendo a exposição bíblica de Atos 2, versículos 1 a 13, o avivamento na vida da igreja. Para você que está chegando pela primeira vez, pastor, o que o senhor de fato faz nesse programa? Eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as aplicações em relação ao que o texto diz, o que significa o texto para os nossos dias, tá bom? É isso que eu faço nesse programa. Então vamos lá, leitura bíblica da exposição de hoje desse programa, Atos 2, do 1 ao 13. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mostos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, quero te render graça por mais essa oportunidade de estar aqui no programa Entendes tu o que lês, para poder fazer a exposição bíblica desta palavra, Senhor. Eu preciso de iluminação mais uma vez, que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender a tua palavra. Tantas pessoas, Senhor, que querem entender a tua palavra, não conseguem entender. Eu te peço, Senhor, dá entendimento a essas pessoas através dessa programação, que eles possam, Senhor, ir acompanhando e ir prestando atenção. E eu sei que aos poucos o Senhor vai abrir o entendimento de cada um deles, Senhor. Eu quero te glorificar por isso, pois essa é a proposta desse canal, ensinar a tua palavra de forma simples, de uma forma que qualquer pessoa possa compreender.
abençoa suas famílias, o casamento, os filhos, a vida financeira, a vida, Senhor querido, Senhor amado, a saúde. Aquele que está doente, o Senhor tem poder de curar. Aquele que está, Senhor querido, oprimido, Pai querido, nesse mundo, precisando de libertação, o Senhor tem poder de libertar entre os familiares. Também te peço pela vida de cada professor, de cada aluno da escola dominical, tira todo o desânimo daqueles que estão, Pai querido, desanimado, seja aquele professor ou professora que está pensando em desistir, porque a classe não tem rendido. Deus, que ele não olhe para isso, para o número de pessoas, para, Pai querido, Pai amado, para a iniciativa das pessoas quererem ir ou não para a aula, mas que ele faça essa obra, porque ainda que 1, 2, 3 estejam sendo treinados, quem sabe essas pessoas darão muitos frutos na tua obra. Então dá ânimo a esses professores, dá ânimo a esses alunos, Pai, para que eles possam ir aprender a tua palavra também. Eu oro pela classe de escola dominical, apesar desse programa ser exposição, mas nós temos aqui o programa, Pai, EBD comentado online. Eu oro por cada inscrito, por cada membro do canal, que o Senhor possa abençoar suas vidas, nos dá um bom programa mais uma vez, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos dar prosseguimento. Eu quero fazer uma recomendação de vídeo. Por que eu estou fazendo essa recomendação de vídeo? Porque tem tudo a ver com o assunto dessa exposição bíblica, tá bom? Então, a recomendação é uma lição da Escola Bíblica Dominical, me perdoe, do ano de 2021, se não me falha a memória, com o tema O Batismo no Espírito Santo. Então essa lição vai trazer uma clareza do que é o batismo no Espírito Santo. Já que nós estamos tratando hoje dessa temática aí do avivamento na vida da igreja e vamos falar do Espírito Santo, nada melhor do que você assistir esse vídeo no final dessa exposição bíblica. Eu vou colocar lá na tela, basta você clicar para poder assistir. Vamos lá para a nossa introdução de hoje. O avivamento na vida da igreja é o tema de hoje do nosso programa Entendes Tu que Lês. A igreja nos seus primórdios era grandemente avivada. Ao despedir-se dos discípulos antes da sua ascensão, ou seja, antes de subir ao céu, tá? Jesus determinou-lhes que não saíssem a pregar antes do recebimento do poder do alto. Então, Jesus está terminando, né, o seu ministério. Ele já havia morrido na cruz, ele já tinha ressuscitado, ele estava aparecendo entre os seus e ele vai deixar aí uma observação, um mandamento, na verdade, né? Ele vai deixar assim para eles instruções em relação a como eles deveriam se portar antes de sair para pregar. Olha o que ele diz, Atos 1, versículo 4 e 5. E estando com eles, quem? Jesus. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, não saiam desse lugar, não deixem esse lugar, não vão começar a fazer a obra, não, esperem, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Quando foi que Jesus fala isso? Lá em João, lá no Evangelho de João, ele deixa muito claro isso, capítulo 14, tá bom? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus faz uma promessa que também está amparada no Antigo Testamento. Joel fala desse derramamento do Espírito Santo, é um dos profetas que falam disso. E ele faz menção disso, dizendo, não saiam, fiquem, estejam aí em oração, estejam buscando, porque vai ser derramado o Espírito Santo. Para entendermos um pouco o que estava acontecendo naquela época, preste atenção nisso aqui. O judaísmo e as seitas que proliferaram no período interbíblico durante cerca de 400 anos levaram o povo o povo judeu o povo de Deus a um estado de letargia espiritual. Pastor, que período interbíblico é esse? É o período entre Malaquias e o início, né, o Novo Testamento. Houve um período que Deus não fala. Deus não levantou nenhum profeta como Isaías, profeta como Jeremias, como Miqueias, como Ageu, como Zacarias. Não, Deus não levantou nenhum profeta para falar, para ser registrado. Então, nesse período interbíblico que Deus não fala, que não há a voz de Deus para os homens, nesse momento, se levantou vários grupos. E esses grupos agiam da seguinte forma, ó.
Os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e outros grupos religiosos daquela época tinham uma mensagem vazia, às vezes radicalistas, uma mensagem radical, né? Algo que foge, né? Algo extremo, mas cheia de hipocrisia. Por que tinha hipocrisia? Porque eles falavam que eles não viviam. Então é algo hipócrita. Se você quer ensinar a palavra de Deus, se você quer pregar a palavra de Deus, eu digo quer no sentido de aceitar o chamado, porque não é você que decide, é o Senhor que decide quem vai fazer o que na sua obra. A obra é dele, não é nossa, então é ele que vai colocar cada pessoa no seu devido lugar. Mas se você aceita o chamado, você precisa também propor viver aquilo que você está ali fazendo, que você está anunciando. Caso contrário, vai ser algo hipócrita. Você vai estar enganando a si mesmo. Pode estar enganando pessoas, mas você está enganando a si mesmo, tá? Então, era algo cheio de hipocrisia. Além disso, grande parte dos líderes desses grupos, com apoio dos sacerdotes judeus, então, além disso, eles se juntavam aos sacerdotes judeus, perseguiam a igreja nascente, ou seja, a igreja primitiva, a igreja que se iniciou depois que Cristo volta ao céu. Se esta não tivesse poder e não experimentasse o avivamento do Espírito Santo, jamais teria sobrevivido. Seria impossível os homens de si mesmo, na sua própria força, conseguir realizar a obra diante de tamanhas perseguições, se não fosse através do poder do Espírito Santo. Aprendemos lições importantes através dessa exposição. Aprenderemos lições importantes através dessa exposição bíblica. O próprio Jesus, que nós já falamos aqui no programa Entendes Tu que Lês, está aí, falando de Lucas capítulo 4, ele teve um ministério no poder, na unção do Espírito Santo, um ministério avivado pelo Espírito Santo. Agora nós estamos vendo o exemplo da igreja avivada também através da ação do Espírito Santo. Vamos lá. 1. A promessa de Joel. Jesus trouxe um novo tempo para o povo de Israel e para o mundo. Infelizmente, a maioria dos homens não compreendeu a mensagem dele. Jesus, ele veio estabelecer um reino, mas não era um reino político. Ele veio estabelecer o seu reino a nível de chamar homens para a salvação. Ainda não era o momento de estabelecer um reino político. Primeiro, Jesus precisava anular os efeitos do pecado para aquele que crê nele. Então ele não veio primeiro estabelecer um reino como um homem para poder assumir um governo humano. Ele veio primeiro para poder livrar o homem da culpa, do poder e no futuro da presença do pecado. Só que eles não receberam Jesus, eles não entenderam isso. Eles queriam um líder militar, eles não queriam um homem para livrar eles do pecado, libertar eles do pecado. Nesse contexto, Jesus determinou que os discípulos teriam que esperar a promessa do Pai, prevista por Joel 2, 28 e 29, de um derramamento do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade. Este derramamento resultaria num fluir sobrenatural do Espírito Santo entre o povo de Deus. Então, sobre toda a carne está condicionado a pessoa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Porque se ele é um cristão, ele vai viver em conformidade com a palavra de Deus. Você que acompanha o canal tem me ouvido falar muitas vezes aqui que nós não somos salvos pelo que fazemos, senão nós tínhamos que tirar, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 da Bíblia. Porque está escrito, somos salvos pela graça, por meio da fé, através da graça, por meio da fé. Ah, pastor, está escrito isso na Bíblia? Tá, vamos colocar aqui na tela, já que eu já coloquei a Bíblia aqui. Deixa eu abrir aqui para você poder ver. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, tá aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o instrumento para receber a salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pastor, e as obras? Por que eu, como cristão, tenho que viver em santificação? Por que, como cristão, eu preciso andar em obediência? Versículo 10 responde.
Porque somos feitura sua, criadas em Cristo. Quando você recebeu uma nova vida, uma nova natureza, você agora tem novos hábitos. Você tem novas atitudes. Mas essas novas atitudes não é para você ser, é porque você é salvo. Então, você vai se comportar como salvo. Eu gosto sempre de usar aqui, deixa eu terminar o versículo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, uma vez em Cristo, uma vez que retornamos a andar em comunhão com Deus, uma vez que fomos resgatados do domínio do pecado, precisamos agora viver em novidade de vida. Eu gosto sempre de fazer uma comparação para poder entender. Uma pessoa que não trabalha numa empresa, ele não se comporta como funcionário. E é claro que eu não estou falando da igreja como empresa, só estou mostrando apenas uma comparação, só para você entender. Então eu nunca vou me comportar como um funcionário de uma empresa, porque eu não sou funcionário de uma empresa. Mas uma vez que eu passo a fazer parte do quadro de funcionários de uma empresa, do quadro de pessoas de um lugar, de uma associação, eu preciso me comportar adequadamente àquele lugar. A mesma coisa é quem aceita Cristo. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu preciso me comportar como um cidadão do reino de Deus. É por isso que precisa haver mudança. Mas primeiro eu vou ser um cidadão para depois me comportar como um cidadão. Então primeiro eu sou salvo, e eu sou salvo pela graça, através, eu recebo por meio da fé, né? Então a salvação vem por graça, através da fé, eu recebo por meio da fé, tá bom? E uma vez que eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, sobre toda a carne é para cristão, não é para não cristão. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre todo servo e sobre servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Que Deus está dizendo aqui através de Joel? Que esse Espírito que seria derramado, que é o Espírito Santo, ele seria derramado sem acepção de pessoas. E haveria uma manifestação multiforme, ou seja, haveria ali algo diferenciado. Por quê? Porque você vê várias coisas acontecendo. Veja o que diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E ele vai mostrando que abrange todo o grupo, todas as pessoas. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo está disponível para qualquer pessoa que esteja em Cristo. Em Cristo. E que creia realmente no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais. Porque existem pessoas que não acreditam que os dons espirituais e que o batismo ou com o Espírito Santo, que é a mesma coisa, o artigo no original, tanto pode ser traduzido como batismo com, ou pode ser traduzido como batismo no Espírito Santo. É a mesma coisa. Eles creem que foi para apenas a época da igreja primitiva. Eles são chamados de cessacionistas, ou seja, dons e batismo com o Espírito Santo só para o tempo da igreja primitiva. Nós somos considerados continuistas. Acreditamos que aconteceu lá e é também para os nossos dias. Jesus primeiro havia dito aos seus discípulos que quando ele voltasse ao céu, enviaria outro Consolador. Tá aí, ó, João 14, versículo 16, parte A. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Só vou ler a parte A, porque aqui só interessa a parte A, depois nós vamos ler a parte B. Então há uma promessa de Jesus. Jesus promete aquilo que já tinha sido dito através do profeta Joel. Agora é o Filho de Deus dizendo: eu vou enviar outro Consolador. Muito bem, Jesus veio para consolar, mas ele envia outro Consolador. E o consolo de Jesus vai continuar através desse Consolador. Lembra quando ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 20? Vamos lá, vamos botar aqui na tela para você, já que tem essa possibilidade de colocar na tela para você. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Veja aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. E ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis, essa é a parte que eu quero aqui, ó.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Como é que Jesus está conosco se ele voltou para o céu? Através do seu Espírito. Coisa linda! Agora, é claro, eu não posso deixar de falar que toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é um revestimento de poder para cumprir a missão do ID. A missão que a igreja tem de anunciar o evangelho, de proclamar o reino de Deus. Mas todo cristão, seja ele pentecostal ou não pentecostal, ele tem o Espírito Santo na sua vida, porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Então, nós recebemos um novo nascimento, deixamos de estar morto espiritual para estar vivo espiritual. Quando Adão e Eva pecam diante de Deus, eles são sentenciados à morte. A morte atinge 3 aspectos. Morte espiritual, morreram no mesmo momento espiritualmente, ou seja, perderam a comunhão com Deus. Morte física, que viria anos depois. E morte eterna é para aqueles que partem dessa vida sem receber Cristo como Senhor e Salvador. Ah, pastor, e no Antigo Testamento? Sem ter uma vida de fé em Deus. Já havia ali Deus permitindo pessoas terem salvação através de crer nas suas promessas, crer na pessoa de Deus, o servir de todo o coração, olhando para o que Jesus faria na cruz. Porque quando Jesus morre na cruz, ele dá um brado e ele diz: está consumado, está pago. No original, tetelestai. E esse tetelestai vale assim: foi pago. Ou seja, abrange quem estava no Antigo Testamento, que creu em Deus e o obedeceu e o serviu, mesmo antes de Cristo ter vindo. Mas por crer, como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. A morte de Jesus trouxe salvação para todos esses, só que não só para aqueles do Antigo Testamento. Também tetelestai, está pago, presente. E continuará pago, futuro. A morte de Jesus cobre todo o tempo para todos aqueles que creram. A salvação é recebida. Então não é por obra. Nunca foi por obra. No Antigo Testamento eles não recebiam salvação por obra. Eles recebiam salvação por fé. Agora, as obras eram consequência da aliança que eles tinham com Deus. Vamos viver de acordo com a aliança com Deus. Ou seja, primeiro eu creio e depois eu passo a viver de acordo com aquela aliança. E nós vivemos de acordo com a aliança do Novo Testamento em Cristo Jesus. Depois da ressurreição, Jesus orientou seus discípulos que eles, para começar a realizar seu ministério, precisavam aguardar a promessa do Pai. Foi dito isso? Foi. Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você vai ver que ele fala isso em Lucas 24:49 e em Atos ele vai novamente dar instruções para que eles tivessem consciência que não poderiam sair para realizar a obra antes de serem revestidos de poder. Pastor, mas quando Jesus estava na terra, ele não mandou eles irem fazer determinadas obras? Por que eles agora, para continuar a obra, precisavam? Porque agora eles não estão com Jesus presente. Jesus não está presente, então o Consolador virá para poder assumir o lugar e está na vida deles para que eles tenham autoridade, eles tenham ousadia e eles possam suportar o que vem. Porque entenda uma coisa, se eu servir a Deus sem o objetivo de anunciar o evangelho, eu vou ter menos lutas, eu vou ter menos problemas, é verdade, mas eu não vou cumprir o propósito de Deus. Deus criou a igreja, fundou a igreja em Cristo Jesus para que ela pudesse levar as boas novas para que outras pessoas fossem salvas. Então esse revestimento de poder envolve isso também. As pessoas verem a manifestação do poder de Deus através da pregação. Vem a pregação, aí tem a manifestação do poder de Deus também através de libertação de vidas, né, no sentido de expulsar demônios, curar, os dons espirituais, e com isso elas vão vir para Cristo. Agora, uma pessoa que não quer cumprir a missão,
ele não vai ter tantos problemas, né? E aí é onde entra. Pastor, tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, estão aí fazendo a obra de Deus, servindo a Deus. Sim, só que ele não vai ter muito esse ímpeto de querer ir resgatar vidas, até porque quando vir as lutas, provações em relação a estar anunciando o Evangelho, ele precisa ter esse revestimento para que ele possa também suportar. Ah, pastor, mas pessoas que não estão aí envolvidas com evangelização também têm lutas. Tem, mas são diferentes estágios de lutas. Então uma pessoa que está aí, como Paulo, imagina as coisas que Paulo passou. Se Paulo não tem um revestimento do Espírito de Deus, fosse batizado com o Espírito Santo, Paulo primeiro não teria aquele ímpeto de ir anunciar o Evangelho do jeito que ele foi. E segundo, ele não conseguiria resistir. Porque os confrontos foram muitos. O próprio Jesus diz em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Então Jesus realizou o seu ministério na unção do Espírito Santo. É necessária essa unção do Espírito Santo. Esse avivamento chegou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os que se achavam no cenáculo orando a Deus, na expectativa do que aconteceria à igreja após a volta de Jesus aos céus. Então eles estão cumprindo o que Jesus mandou. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Quer ver as promessas de Deus se cumprir? Obedeça. Eles tiveram que obedecer. E se eles dizem assim, Jesus mandou fazer isso, mas não vamos fazer não, vamos fazer do nosso jeito. Ele não sabe muito bem. Usasse essa linguagem que muitos cristãos hoje usam, nem tudo que está na Bíblia é para fazer. Quando às vezes a gente vai ensinar alguma coisa, nem tudo que está na Bíblia é para fazer. Imagine se eles caminham por esse caminho. Eles não teriam recebido o Espírito Santo. Não teria se cumprido aquilo que tinha sido dito, porque eles não ficaram dentro daquilo que Deus estabeleceu. E eles perderiam essa oportunidade. Hoje nós não estaríamos aqui. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua infinita graça, Ele permitiu que eles estivessem ali e eles obedeceram. Então você quer desfrutar das promessas de Deus? Obedeça ao Senhor. E aqui não pense em obediência como uma moeda de troca para que você enriqueça, para que você tenha boas conquistas materiais. Pense na obediência como um ato de gratidão a Deus, também de reconhecimento, gratidão, reconhecimento de quem Deus é, do que Deus tem feito. Algo que vai estreitar seu relacionamento com Deus, obedecê-lo. E aí sim, as promessas de Deus vão se cumprindo. Se Deus tem uma promessa de abençoar você e te dar até recursos materiais a mais do que muitas outras pessoas têm para poder realizar a obra dele, isso será feito. E eu quero deixar uma outra coisa aqui. Às vezes as pessoas querem bênçãos materiais, mas isso não envolve outras pessoas. Deus não tem comprometimento com bênçãos particulares que não envolva outras pessoas. Todas as vezes que você vê Deus levantar pessoas na Bíblia e colocar numa posição estratégica, envolvia salvar, livrar, proteger outras pessoas. Se você vê José, envolveu livrar o povo de Deus de morrer de fome. Você vê Esther, a livrar o povo de Deus de morrer. Você vê Daniel também da mesma maneira, ali como um luzeiro, como luz no meio daquele povo que não servia a Deus. Então você vai vendo coisas acontecerem. Você vai ver Daniel na posição que estava, acabou favorecendo os judeus que estavam ali naquela localidade também. Então não pense que a bênção de Deus vai vir para você e você vai desfrutar sozinho, ou com sua esposa, ou com seu marido, com seus filhos, e esquecer do resto. Não, Deus não tem compromisso com isso. Ele deu fôlego de vida, ele deu saúde, ele dá vida para as pessoas. Você vai poder conquistar como uma pessoa não cristã. Mas uma intervenção divina só virá se Deus tiver o propósito na sua vida e se você tiver um coração voltado a abençoar a obra dele e vidas também. Bom, você quer baixar o PDF desse programa de hoje, dessa exposição bíblica? Você pode fazer isso gratuitamente ou pode fazer isso também sendo membro do canal. Preste atenção no vídeo que o passo a passo é bem claro aí para você. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente.
desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Amém? Então você tem essa oportunidade aí. Ou você baixa gratuitamente, seguindo o passo a passo, muito fácil, você nem precisa ficar preocupado, ou você se torna membro. E eu quero trazer uma novidade. Tá aí R$14,90, né? O valor que apareceu aí, R$14,99, se não me falha a memória, R$14,90. Mas hoje você pode fazer assinaturas também trimestral, 3 meses, semestral, 6 meses ou anual. E se você faz trimestral, semestral, anual, cada uma dessas te dá desconto. Então você vai abaixar esse valor de R$14,99 ou 90 para um valor menor. Inclusive, se você fizer a assinatura anual, sai a R$10. Irmãos, o que é R$10 por mês com todo esse conteúdo que tem aqui? Se você puder e quiser semear no Ministério de Ensino, fique à vontade. Os links estão na descrição. Vamos lá? Cumprimento da promessa. 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, cumprindo-se o dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, tá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus aproveita uma reunião que havia de uma festa, que era uma das festas mais importantes de Israel, já que estavam ali eles reunidos, e assim derrama o Espírito Santo. O que significa o termo Pentecoste? O termo Pentecoste é de origem grega, referindo-se a 50 dias, tá? A festa de Pentecoste ocorria 50 dias após a festa da Páscoa. Então é importante você saber o que significava Pentecoste. Aqui somos informados em que momento se cumpriu a promessa. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Devemos entender que as promessas de Deus têm dia e hora para se cumprir. Nossa parte é obedecer ao que Ele nos manda, como fizeram os que aguardavam a promessa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Falei e vou frisar de novo. Quer ver a promessa de Deus se cumprir? Obedeça ao que Ele diz na sua palavra. Eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, que entregam uma profecia, entregam uma revelação, dizendo que Deus vai fazer alguma coisa, e aí não se cumpre, e diz, mas é porque você não creu. Você não obedeceu os critérios. Só que às vezes é entregue profecias que não diz que tem condição nenhuma. Só diz, irmão, Deus me mostrava que vai fazer isso, isso, isso na sua vida. E conta 15 dias, porque daqui a 15 dias vai acontecer. E não acontece nada. E para se defender, ele vai dizer que a pessoa não creu ou que a pessoa não obedeceu. Não é nem uma coisa nem outra. A verdade é que ele, às vezes, tinha no coração o desejo de Deus abençoar aquela pessoa, só que é um desejo do coração dele. O que é desejo do nosso coração, Deus não vai realizar na vida de alguém só porque nós estamos desejando. Deus só vai realizar o que Ele quer realizar. Às vezes, é algo até que Deus vai realizar, mas não naquele momento. Aí a gente quer datar o momento, a gente quer falar. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus não falou, não vai se cumprir. Eu uso o seguinte critério para não ficar frustrado com essas situações. Eu recebo profecia, se eu receber uma profecia, ou receber uma revelação que se trate do futuro, que do presente a gente sabe se é verdade ou não é verdade. Mas se tratar do futuro, eu deixo no cantinho. Se for o Senhor, vai se cumprir. Se não for o Senhor, não vai se cumprir. Quando eu comecei a usar o canal, no mês de abril de 2020, tinha 164 inscritos. 164 inscritos. Lá para o mês de agosto ou setembro de 2021, 1 ano e 6 meses depois, quase, tá? Eu recebi uma revelação de uma irmã da nossa igreja, né? A nossa irmã Adriana, ela é esposa de um pastor chamado Felipe, aqui no Rio de Janeiro. E ela entregou dizendo, pastor, Deus me mostrava que ele vai crescer o seu canal. Eu não tinha nem 1000 inscritos ainda. E eu amei, irmã. Que assim seja.
Coloquei no cantinho. Aí, deu outubro de 2021, completou 1.000 inscritos. De outubro a janeiro de 2023, um ano e outubro, novembro, dezembro, janeiro, 1 ano e 3 meses. Em 1 ano e 3 meses, o canal cresceu 22.000 inscritos. Foi Deus que usou a vida daquela irmã? Foi. Foi eu, Senhor. E eu louvo a Deus, porque Ele usou de benevolência para com a minha vida e a vida da minha esposa. Ele foi bondoso conosco. Então, Deus usa os seus vasos ainda? Usa. Mas a gente deixa no cantinho. Se for, o Senhor vai se cumprir. Se não se cumprir, a gente não vai ficar frustrado, desmotivado, nada disso. Porque nós deixamos lá. É assim que funciona. 3. Os sinais visíveis da promessa. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Deixa eu fazer uma colocação. Veja bem. Quando você quer entender a Bíblia, você precisa prestar atenção no texto em algumas coisas. Os verbos, as palavras de transição. O que são palavras de transição? Por exemplo, quando nós lemos aqui no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Parou. Entendemos o que é isso. Agora veja que o versículo 2 começa assim. E, de repente, esse e é uma palavra de transição. Ela está mostrando que está continuando o assunto. E, de repente, veio do céu um som. Agora o como é uma comparação. Como não é. É como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha, continua ainda o assunto. E foram vistas por eles línguas repartidas. De novo, como? Comparação. Não é. É como. Parecia, né? O aspecto de fogo, tá? Como que de fogo? As quais pousaram sobre cada um deles. Uma ação sobrenatural de Deus. Então vamos entender aqui. Aqueles que estão reunidos. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem pessoas que chegam para mim, pastor, eu queria tanto entender a Bíblia, então eu estou tentando explicar um pouquinho mais para que aos poucos você vai tendo essa afinidade de entender como é que você vai prestar atenção no texto e Deus vai te dar a condição de extrair. E eu estou dando algumas regras aqui importantes da interpretação também, tá? Aqueles que estão reunidos Aqueles que estão reunidos... Deixa eu fazer aqui uma colocação. Tá. Presenciam, desculpa. É porque a letra tá pequena, porque eu já disse para vocês que eu estou num lugar aonde não é o lugar de eu gravar. Então a tela tá aparecendo para mim pequena. E eu não estava conseguindo ver a palavra, tá? Então aqueles que estão reunidos presenciam que algo sobrenatural estava acontecendo, pois o som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles confirmam a descida do Espírito Santo. Então, isso são sinais. Esses dois sinais só aconteceram na chegada no Espírito Santo, na chegada do Espírito Santo. Mas não se repetem mais, pois a chegada de alguém só é anunciada uma vez, já que o Espírito Santo veio para ficar, como Jesus disse. João 14,16, agora a parte B. Para que fique convosco para sempre. Alguém chega num lugar, é anunciada a chegada dele. Mas se ele continua naquele lugar, no outro dia vai anunciar a chegada dele novamente? É claro que não. Então tem gente que defende, se realmente fosse uma coisa para os nossos dias, por que não tem mais essa questão de um som como um vento veemente e línguas repartidas como de fogo? Porque aquilo era a forma de demonstrar a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo está chegando. Chegou. Mas você vai ficar anunciando isso o tempo todo? De forma nenhuma. Então não tem esses dois sinais da chegada do Espírito Santo, esses sinais da chegada do Espírito Santo não se repetem mais. Então isso não é algo para alguém usar para dizer assim, não tem como ser para os nossos dias porque não se vê mais isso. Não vai se ver mesmo. Porque ele já chegou, ele já está conosco, já está entre nós, então ele não vai mais fazer, não vai haver mais esses sinais. 4. O batismo com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo
Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre tento frisar o seguinte: ser cheio do Espírito Santo na linguagem de Lucas, tá? Evangelho de Lucas e Atos, Lucas, o mesmo escritor, tem muita relação com batismo, com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, falar em línguas. Quando Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo, como Efésios 5:18, Paulo está falando de uma vida na direção do Espírito, no sentido de transformação de vida, santificação. Paulo não está tratando em si de batismo, porque eu conheço casos de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não têm ali uma vida na direção do Espírito Santo, no sentido de ter uma vida que condiga com a vida cristã. Eu conheço casos assim, e eu conheço pessoas que têm uma vida piedosa, uma vida com Deus, e ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Uma coisa não está atrelada à outra, de forma nenhuma, tá? Encontramos no Novo Testamento a frase cheios do Espírito Santo com dois sentidos diferentes em relação à manifestação do Espírito Santo. Nesse texto lido, significa batismo com o Espírito Santo. Aí eu expliquei o que eu disse aí com Paulo, em relação a Paulo. Olha aí, tá? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo fala de encher do Espírito, ele está falando de fruto. O que determina a espiritualidade de um cristão? Falar em línguas? Não. Falar em línguas está voltado, o batismo com o Espírito Santo está voltado ao serviço, evangelizar, o id. Agora, o que determina a espiritualidade do cristão é fruto. Não são dons. Os dons são necessários, ferramentas para a nossa edificação e para podermos levar o evangelho, sim, tá? Mas o fruto tem a ver com a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que você vai ver, às vezes, pessoas que Deus deu dons para eles espirituais, e aí você fala, mas, poxa, nem podia ser assim, né? A vida dessa pessoa. Só que o dom não é para ela, é para outro. Então Deus pode até usar uma pessoa que não está em muitas condições. Eu não vou dizer que vai usar sempre, mas que se aquela pessoa continuar vivendo de forma desordenada, ela vai acabar abandonando a fé. Infelizmente é uma triste realidade. Mas pode acontecer em casos de alguém ser usado e não ter uma vida muito em conformidade? Pode acontecer? Pode, porque ele está sendo usado para o outro, não é para ele. E isso não é sinal de vida com Deus. E às vezes a gente fica assim, é claro que nós não vamos nos acostumar a ver gente de qualquer maneira o tempo todo sendo usado para alguém, é claro. Isso de forma nenhuma. Eu estou falando que uma hora ou outra pode até acontecer. Agora, o que determina a espiritualidade de um cristão não é dons espirituais e ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua estranha. O que determina a espiritualidade do cristão é fruto. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, se não me falha a memória. Já que eu estou com a Bíblia aqui, não custa nada colocar para conferir, né? Porque se eu estou falando, eu preciso, né? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. Mas o fruto do Espírito está aqui. Eu não vou ler não, porque essa não é a intenção. Mas só para mostrar para você sobre a questão do fruto do Espírito. Então, busque o fruto do Espírito, busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais. Como podemos perceber pelo texto, a evidência de alguém ter sido batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. E começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Agora entenda, existem pentecostais que entendem que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo não é falar em outras línguas. E agora? Então há uma divergência aí, mas nós, pelo texto bíblico, entendemos que a prova que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Tá? O que significa batismo no Espírito? O batismo com o Espírito Santo nos garante salvação? Olha, tem gente que acha que sim. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Isso aqui é importantíssimo. Porque nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque isso é muito complicado. Senão você vai achar assim, pastor, você vai achar um assunto muito complicado, porque você vai falar assim, não, foi batizado com o Espírito Santo, tem salvação. Não. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui na cor, já que eu sempre digo para vocês, né? Eu tô diante de uma janela e aí ficou muito claro o vídeo, né? Tá vendo? Edição ao vivo. Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Tava o tempo meio escuro, tá meio chuvoso, né? E de repente saiu um meio sol e eu tô usando a luz da janela. Ó, eu tô mostrando para vocês o que eu tô fazendo. Já que eu tô gravando em outro lugar, a luz aqui lá não. Lá eu tenho uma iluminação artificial, mas aqui não. Lá às vezes eu gravo de noite e tá como se fosse dia. Mas aqui não tem como. Aí eu tô explicando algumas coisas que eu não explico só para vocês saberem, tá? Então vamos lá. O batismo com o Espírito Santo nos garante salvação? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Já expliquei isso. Está em João 3, versículo 5 a 6. Depois você pode ler aí com calma, tá? Eu não vou ler porque eu já expliquei sobre isso. Romanos 8, 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui não está, Paulo não está falando aqui do batismo com o Espírito Santo. Porque se Paulo estivesse falando do batismo com o Espírito Santo, então os crentes não pentecostais não seriam de Deus. E é claro que são. Cuidado com isso, tenha muito cuidado com isso. Em achar que alguém que não é batizado com o Espírito Santo está em alguma falha, está em algum pecado, está em algum delito, ainda não chegou, ainda não foi batizado. Às vezes está buscando, mas não foi batizado, vai continuar buscando. Um dos comentaristas da revista da Escola Bíblica Dominical, desse trimestre aí que eu botei, deixa eu colocar aqui novamente, deixa eu ver se é possível colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é possível colocar aqui para vocês. Ó, o comentarista desse trimestre aqui, que fez esse comentário, ele falou que a mãe dele levou mais de 20 anos para ser batizada com o Espírito Santo e o pai dele, a mãe levou mais de 20 anos para ser batizada com o Espírito Santo e o pai dele partiu sem ser batizado com o Espírito Santo. Vai explicar isso? Não tem explicação. Nós não temos como definir isso, não sabemos, não há como definir, mas é uma realidade que acontecia. Tá? Era uma realidade que acontecia, então não tem como saber por que isso era assim, tá bom? Mas a nossa parte é buscar. Isso quer dizer que todos que aceitam Jesus têm o Espírito Santo morando dentro deles. Uma coisa é batismo com o Espírito Santo, outra coisa é ter o Espírito Santo morando dentro de nós, tá? A salvação envolve isso, ter o Espírito Santo dentro de nós. Ele mora em nós como garantia que pertencemos a Deus. Então todo cristão legítimo, toda cristã legítima tem o Espírito Santo na sua vida. Porém, não podemos abandonar a nossa fé, pois assim como recebemos a salvação por meio da fé em Jesus, se abrirmos mão da fé, estaremos juntos renunciando à salvação. Aqui é muito interessante, muito importante entender isso. Se eu estou em Cristo, eu tenho que continuar confiando. A minha fé precisa ser uma fé verdadeira, uma fé viva. E fé implica em obras. Então, uma vez que eu estou em Cristo, eu tenho novas atitudes. Eu tenho um novo comportamento. Se a minha fé começa a ser abalada, meu comportamento começa a ser comprometido. Você pode ver que uma pessoa que começa a se distanciar da presença de Deus, se afastar, deixa de ir aos cultos aos poucos, esfriando. Não é que deixou de ir um culto uma vez na semana, já está esfriando, não é isso. Não é porque tem um crente que só pode ir aos domingos porque ele trabalha, ele tem responsabilidade, que ele é frio na fé. Não tem nada uma coisa com a outra. Tem gente que às vezes vai 3 vezes na semana na igreja e às vezes tem uma vida mais irregular do que quem vai uma vez só. Então aqui não é questão de frequência. Se você pode 3, vá 3. Se você pode 2, vai 2. Se você pode 4, vai 4. Se você pode ir uma vez só porque você realmente não tem como, amém. Deus sabe daquilo, né? Então é importante nós entendermos isso. Uma vida no Senhor, tá? Ele mora em nós como garantia que pertencemos a Deus, porém não podemos abandonar nossa fé. Não podemos abandonar nossa fé, de maneira nenhuma. Porque se abandonar a fé, estaremos abandonando a salvação. 2. A finalidade do batismo com o Espírito Santo. Ser batizado. Para que eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Salvo ele já é. Não tem como ser batizado no Espírito Santo se não é salvo. Então, batismo com o Espírito Santo não é para trazer salvação. Batismo com o Espírito Santo é para um revestimento de poder para o serviço no qual a igreja foi chamada para realizar. Esse batismo diz respeito à experiência de poder para o serviço. Isso significa ser revestido de poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Então envolve duas coisas. Expansão do evangelho e a edificação espiritual da própria igreja. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo não é prova de santidade nem de salvação. E nem uma garantia definitiva de salvação.
pois temos que perseverar até o fim. Então, eu sou batizado, já estou garantido. Errado. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso é prova que Deus está se agradando de mim. É mesmo você? Então, não, eu sou um crente batizado com o Espírito Santo, é prova que Deus... Se Deus não se agradasse de mim, ele não tinha me batizado com o Espírito Santo. Ele te batizou com o Espírito Santo para você poder cumprir o serviço. Ou seja, imagine uma pessoa entrar. Veja bem, a comparação aqui não é comparar a igreja a uma empresa, mas é mostrar algo que para a gente poder entender. Imagine alguém entrar numa empresa para trabalhar e não ser dado para ele o material de serviço. As ferramentas para ele trabalhar. Eu vou para um escritório, eu vou precisar lá trabalhar com a parte financeira, eu vou precisar de um computador na atualidade. Antigamente, provavelmente, talvez livros, calculadora, mas na atualidade um computador. Aí não tem computador, não tem calculadora, não tem livro, não tem nada. Como é que eu vou trabalhar? Então é isso que Deus faz. Nós fomos ingressos no reino, somos servos de Deus e Deus nos capacita para trabalhar no seu reino. É isso que Deus está fazendo. Mas isso não é uma prova de eu estar andando numa conduta, né? Só porque um dia eu fui batizado, eu estou sempre numa conduta com Deus. Não é isso não. Eu preciso ter o fruto do Espírito na minha vida, entenda? Perseverar até o fim. Todos que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo. Um salvo, um não cristão não tem como ser batizado no Espírito Santo. Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e permite caminhar em fervor na vida cristã. Quer ver uma coisa? Uma prova bem interessante da questão de alguém dizer assim, não, eu fui batizado porque eu estava vivendo uma vida totalmente dentro daquilo que Deus queria, tá? E quando uma pessoa aceita Jesus e ela mal aceita Jesus, Jesus batiza ela com o Espírito Santo assim, praticamente instantaneamente. Que estrada essa pessoa tem? Nenhuma. Então, Deus olha o coração da pessoa, Deus olha o seu propósito para realizar na vida da pessoa, Deus olha a estrutura daquela pessoa, o que ela vai precisar, Deus olha várias coisas que fogem da nossa compreensão, vai explicar. Uma pessoa que se desviou da presença de Deus não era batizada com o Espírito Santo, volta, aceita Jesus, levanta as mãos, vem de uma vida toda errada. E naquela noite, o Espírito Santo batiza ela. Jesus batiza ela com o Espírito Santo. E aí? Agora, é claro que se eu sou um cristão, tem que viver em santificação, viver em obediência, ter uma vida com Deus. Mas eu só estou mostrando que, às vezes, a gente quer botar tantos parâmetros para alguém ser batizado com o Espírito Santo e Deus, de vez em quando, está sempre quebrando esses parâmetros nossos. E batiza alguém que está voltando do mundo, cheio de carrapicho, precisando ainda começar o caminho da santificação. E Jesus vai lá e batiza. Para trazer para ele uma edificação, um consolo, enfim. Esse é o nosso Deus, irmão. Não dá para botar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Esse é o problema nosso. Queremos botar Deus dentro da caixinha de fósforo. 3. A necessidade de buscarmos o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Tá entendendo? Olha o propósito do batismo. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, logo depois que eu aceitei Jesus, não demorou muito tempo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Era muito comum, eu já contei isso aqui no canal e vou repetir novamente, era muito comum a gente ir para vigílias, isso há mais de 30 anos atrás. O que a gente fazia? A gente ia para vigília, noite toda na vigília. Glória, aleluia, pandeiro para cá, pandeiro para lá, mistério, profecia, revelação, 30 anos atrás. Muito bem, terminava a vigília, voltava para casa, dormia o domingo inteiro. Porque a maioria dessas igrejas não tinha escola bíblica dominical, que tinha essas vigílias. A maioria não tinha. E aí, dormia o domingo inteiro, levantava todo quebrado, 5 e pouca da tarde, para tomar um banho, para ir para o culto da noite. E a gente achava que o motivo de ser batizado com o Espírito Santo era isso. A gente não sabia, a gente não entendia. Vivia um tempo ainda de ignorância. Aí os anos vão passando, nós vamos aprendendo, compreendendo, o Senhor foi me ensinando. Então hoje eu estou aqui para mostrar para você para que alguém é batizado com o Espírito Santo. Edificação dele, edificação da igreja, se receber algum dom espiritual, mas também se não tem um dom espiritual diretamente, mas de uma forma ou de outra, ter essa condição de levar o evangelho, de falar do amor de Deus. Agora para isso tem que estudar a palavra. Como é que a gente vai falar de uma coisa que a gente não entende?
Por que eu sou salvo? Para que eu preciso ser salvo? Como é que eu vou falar para um pecador que ele precisa de salvação, ele vira para mim e diz salvação por quê? E aí eu preciso explicar. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Então nós vamos buscar. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regra rígida no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Olha o que é preciso. Não existe uma regra. Não existe essa regra. Não tem essa regra. Eu queria até colocar aqui na tela, eu vou colocar isso na tela na lição de número 5, tá? Lição de número 5 das lições adultos. Eu vou colocar que tem o mesmo tema do nosso Entendes Tu que Lês. Deixa eu voltar aqui a tela aqui. Que é o avivamento na vida da igreja. Tá? Eu vou colocar na tela uma irmã, tá? Quando eu falar aqui, você pode já ter assistido essa aula, só que aí vai ser EBD, não vai ser aqui, né? Você já pode ter assistido a aula e eu vou falar sobre uma irmã que ela estava limpando a igreja e limpando, cantando, orando, pregando para os bancos e o Senhor batizou ela com o Espírito Santo. E aí? Existe regra? Não. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Eu, junto com algumas pessoas, alguns irmãos, 3 ou 4, não me lembro muitos anos isso, fomos para o templo, chegando lá, um templo pequeno, tínhamos autorização, abrimos a porta, ligamos a luz, no caso, a energia, né, a lâmpada, ligamos a lâmpada, tá? E começamos a orar, e o Espírito Santo, e o Senhor batizou com o Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo. Deus tem suas formas, é o jeito de Deus. Tá? Então não existe regra, agora é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo, no Espírito Santo, oração e paciência. Tem que acreditar. Alguém diz assim, se realmente fosse para os nossos dias, alguém não pentecostal também defende isso, por que não acontece na minha vida? Porque ele não crê que é para os nossos dias, Deus não vai batizar. Como é que Deus vai batizar uma pessoa que não acredita? Que não que realmente está determinada a não acreditar que é para os nossos dias? Vai ser mais difícil, vai ser bem difícil. Deus pode até quebrar um protocolo, mas vai ser bem difícil. E quando ele quebra, é para um propósito. Essa pessoa vai ser usada aí grandemente para poder dizer o contrário daquilo que ele defendia. Aqui eu preciso dizer o seguinte, existem pessoas que cumprem o que é necessário nessa busca e mesmo assim não foram ainda batizadas no Espírito Santo. Essas pessoas devem continuar buscando o batismo no Espírito Santo, compreendendo que sua finalidade é se sentir. Vamos lá. Texto pequeno. Essas pessoas devem continuar buscando o batismo no Espírito Santo, compreendendo sua finalidade e sem se sentir pior do que os que receberam. Até porque ele não atesta a garantia de salvação e muito menos espiritualidade. Acabou. Não foi batizado ainda com o Espírito Santo? Continua buscando. Mas você não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Ponto final. Bom, você deseja realizar aí um evento na sua igreja, precisa fazer uma arte, está pensando aonde vai fazer essa arte, tem aí a solução para você, ou você que é um profissional liberal que precisa de uma arte também, preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisar, entre em contato. Houve quem fez, gostou, quem sabe você também vai gostar. 5. As línguas estranhas. Vamos lá, 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então ele diz que, olha só, ele continuou, continuando o assunto, tá? Os judeus varões religiosos de todas as nações que estavam habitando em Jerusalém naquela época eram os judeus da diáspora, a palavra grega para dispersão, cujas famílias tinham sido removidas de Jerusalém e forçadas a viver em outras nações, mas tinham retornado para viver em Jerusalém.
Essa é uma condição, mas havia uma outra condição. Existe também a possibilidade de ter tido judeus devotos de fora da Palestina que se reuniram para essa festa judaica. Que festa? Pentecoste. Estas pessoas tinham nascido e sido criadas em outras nações, de modo que entre eles se falava muitas línguas. Não falava a língua realmente do judeu, falava outras línguas. Só que essas outras línguas não é as outras línguas que está falando o texto. Só para mostrar que eles tinham outras nacionalidades ali também, né? Tinham vindo de outros lugares. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí a questão é, eles são de outros lugares e agora estão falando com uma língua que aquelas pessoas da localidade sabem que é aquela língua local. Aí fala assim, mas como assim? Eles não falam essa língua, eles falam outra língua. Como é que eles estão falando essa nossa língua? Tal evento não poderia deixar de atrair atenção e uma multidão deve ter se reunido rapidamente, porque é como se eles saíssem do templo. Eles estavam no templo, mas de repente eles devem ter saído do templo. E aí começou aquele alvoroço. Para nós pentecostais clássicos, de forma geral, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Para podermos dizer que uma pessoa foi batizada, ela precisa falar em outras línguas, senão não tem como. Existem pentecostais, falei sobre isso, que não concordam com isso. Por isso, é um assunto que tem debate aí no meio pentecostal. Aí, o que é isso, pastor? Glossolalia. Fala de línguas ininteligíveis. Línguas que não são terrenas. Glossolalia. Então, o Espírito Santo batiza e a pessoa fala línguas que não são idiomas terrenos. Não é alemão, não é hebraico, não é russo, não é japonês, não é chinês. É línguas que não são terrenas. Isso chama-se glossolalia. Enquanto que xenolalia fala de línguas terrenas. Japonês, inglês, francês, alemão, russo. No Pentecoste ocorreu, acredita-se, a glossolalia, mas também a xenolalia, pois ouviam falar em suas próprias línguas. Existem relatos de xenolalia, só para você entender como é que Deus já realizou isso também. Na história tem relato de xenolalia, ou seja, uma pessoa, um brasileiro, que fala português, de repente, através da ação do Espírito Santo, recebeu o inglês e passar a falar inglês fluentemente. Fala, pastor, que isso? É verdade. Mas tem um propósito disso. Não é tipo assim, eu precisava fazer um curso de inglês. Deus, me dá o inglês, me dá. Não. Tem propósito e um propósito muito firme de Deus em relação a isso, tá? Não caminhe nesse não, você vai estudar o inglês aí, tá? Existem relatos de xenolalia na história. Pessoas que receberam de forma sobrenatural um idioma como inglês, francês ou outra língua para realizar a obra de Deus, sem nunca ter estudado tal idioma. Eu conheci, na época era um evangelista, que falava inglês, normalmente. E eu perguntei para ele, você estudou? Não, estudei. Foi o Senhor que me deu. E foi o Senhor que havia dado. Na época eu não tinha entendimento muito, eu até falei assim, poxa, você poderia até ser um professor de inglês, por que você não... Antes de perguntar isso para ele, por que você não procura uma instituição? Ele falou assim, eu não tenho diploma. Como é que eu vou... Ele sabia falar, falava fluentemente, mas ele não tinha estudado, então ele não conhecia as regras. Então é complicado, porque você vai lá fazer uma prova, você sabe falar, mas você não conhece as regras, tudo direitinho, mas você fala fluentemente. Como é que pode um negócio desse? É algo sobrenatural. Deus não tinha dado para ele para ser professor. Tinha um propósito dentro disso, sabe? É uma coisa muito linda. São casos raros e específicos que aconteceram e ainda podem acontecer. Posso até dizer que no início do pentecostalismo havia quem pensasse que as línguas faladas no batismo no Espírito Santo eram idiomas humanos para que eles pudessem evangelizar o mundo. Porém, com o tempo, perceberam que as outras línguas eram glossolalia, línguas ininteligíveis, que não podem ser entendidas, que não podem ser traduzidas. Não eram compreendidas a não ser que houvesse alguém com o dom de interpretação de línguas. Tá entendendo por que precisa do dom de interpretação de língua?
Porque o dom de interpretação de língua tem a ver com línguas que não são línguas terrenas. Porque se uma pessoa começar a falar, tá, num ambiente em russo, se houver um russo ali, ele vai conseguir entender tudo que aquela pessoa está falando, se for Xenolalia. Mas para poder haver compreensão, a igreja ser edificada, precisa, se for glossolalia, línguas celestiais, não tem como, porque não é da terra. Então precisa do quê? Do dom de interpretação de línguas. É isso que vai precisar, entendeu? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ele continua o relato, ó, e todos pasmavam e se maravilhavam. Você vê que é um relato completo, ele vai só tá? Aí, não são todos galileus? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua que somos nascidos? Esse como aqui é para começar uma abordagem a nível de uma dúvida, uma pergunta. O povo não tem ideia para que serve o milagre. Para que serve isso? Para que eles estão falando isso? Tá? Eles estão ali, mas eles não estão compreendendo. Apenas identificam que judeus que falavam outro idioma no Pentecoste estavam falando a língua de origem. Era algo espantoso, pois eles foram criados em outro lugar e não sabiam falar aquela língua. É como alguém que vai para os Estados Unidos, tá? Os pais foram para os Estados Unidos, nesse caso, tá? E ele cresce lá falando inglês, e aí ele vem para o Brasil e ele não sabe falar português. Não sabe falar português, só fala inglês, nesse caso. Os pais não falavam português com ele, então só inglês. E aí ele vem para o Brasil, chega no Brasil, de repente, só um exemplo, né? Ele fosse batizado com o Espírito Santo, como se fosse aquela época. E aí, de repente, ele começa a falar, nesse caso, português. Ué, como assim? Ele não fala português, ele só fala inglês. Deu para entender? É algo mais ou menos assim, só para você entender. A Xenolalia são línguas terrenas. Uma pessoa que não fala aquela língua começa a falar. Mas são casos raríssimos. No Pentecoste houve isso. Agora, a glossolalia são línguas ininteligíveis, ou seja, línguas celestiais, não são línguas terrenas. Lucas, para dar credibilidade ao que foi dito em Atos 2,5, e em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, descreve com detalhes de onde eram esses povos presentes naquela região. Aí os versículos 9, 10 e 11, Lucas vai narrar quem são eles. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e todas as partes, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então Lucas primeiro começa lá o versículo 5 falando sobre que habitavam pessoas de vários lugares, e aí no versículo 9, 10 e 11, por isso que você tem que dar prosseguimento à leitura para você poder compreender, ele explica de que lugares essas pessoas eram. E eu não vou explicar aqui cada lugar, porque não há necessidade. Ele apenas está dizendo de onde eles eram. É como se o Pentecoste fosse realizado no Brasil, né? A festa fosse realizada no Brasil, só para você poder compreender isso aqui, no Brasil, e viesse gente da Itália, da França, dos Estados Unidos, da Holanda, da Suécia, da Suíça, da Inglaterra, tá entendendo? E aí todos eles estavam ali e de repente eles começam ali numa situação a falar línguas que não são línguas daquele local. É uma coisa assim, Deus faz umas coisas muito interessantes. Uns ficaram maravilhados e outros zombaram. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? No nosso português ficaria assim, né? Eles traduzem, né? Mas que quer isto dizer? Geralmente, que isso quer dizer, né? Mas enfim. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, estão embriagados, né? Cheio de mosto. O povo reconhece a natureza miraculosa do que está acontecendo. Uns estão maravilhados e incomodados pelo que significa a manifestação do Espírito. Outros se divertem com o acontecimento, acusando os discípulos de estarem bêbados, não reconhecendo alguns dos idiomas. Bom, vamos fazer a nossa conclusão hoje, né, sobre essa questão aí da igreja
sobre o avivamento na vida da igreja, como é que esse avivamento veio? Por meio da descida do Espírito Santo. E como é que nós vamos retirar ou deixar de acreditar na questão do batismo com o Espírito Santo? Se a igreja começou debaixo desse fogo, debaixo desse poder, foi inaugurada, né, oficialmente, é claro, assim que Jesus morre, ressuscita, né, já estava cumprido ali, mas eu digo assim, para a igreja começar mesmo a trabalhar, ela precisava do Espírito Santo descer. Por isso que se diz que a igreja foi inaugurada no Pentecoste, tá? Alguém pode discordar, não. Quando Jesus morre, ressuscita, a inauguração já está ali, ele já fez o que precisava fazer. Mas nós estamos falando da questão do começar. Então, através daqui, tanto é que ali naquele momento, logo depois é falado, relatado, e nós vamos ver isso no próximo Entendes Tu que Lês. Pedro ali tem que discursar e explicar que eles não estão cheios de mosto. Então, continua, tem continuação essa exposição. Então, não deixe de assistir a próxima não, tá bom? É importante. Vamos lá. Conclusão. Na mensagem de hoje, compreendemos que o derramamento do Espírito Santo capacitou a igreja primitiva para realizar sua missão no poder do Espírito Santo. Que o versículo 13 termina com alguns zombando dizendo que estavam cheios de mosto, lembra? Que venhamos buscar o Espírito Santo, que venhamos buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, pois Deus quer nos revestir para prestarmos serviço no seu reino com poder e ousadia e edificar um ao outro também. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? É a continuação. Pedro agora vai se levantar. Aquele homem que havia negado, aquele homem que estava na timidez lá naquela época e tudo, agora ele está revestido. E ele, na ousadia do Espírito, ele vai falar. E é aqui, o avivamento no ministério de Pedro. Coisa linda. Aí, olha só, é Atos 2, 14 a 24. Veja que é uma continuação. Então vai continuar. Aqui nós lemos Atos 2, do 1 ao 13, e agora vai ser do 14 ao 24. Então não perca essa exposição, não perca esse programa, porque tem coisa boa vindo por aí para você poder ver o desfecho disso. Porque terminando no 13, você fala assim, mas... E muitos achavam que estava embriagado e acabou. Acabou o programa hoje. Pastor, tá faltando. Terminou num ponto que ficou assim como termina. O que se chegou à conclusão? A conclusão vai vir agora. Então não deixe de assistir. Tá vendo como é importante ler? Aí uma pessoa que tem costume de pegar a Bíblia, abrir e fechar, aí lê só algumas partes e aí deixa as outras e aí não compreende como um todo. Então faça uma leitura contínua. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Deixa eu ver aqui se é possível. Olha, tá aqui. Ah lá, ó, já apareceu. Nem preciso colocar, ó. Faça a sua leitura anual da Bíblia. Vai nesse vídeo, clica nele, preste atenção. Você vai começar a assistir na descrição. Tem um link para você baixar o aplicativo que ensino nesse vídeo a mexer nele, nesse caso, tá? Você vai aprender a mexer, nesse caso, nesse aplicativo, como usar o aplicativo para você poder aí fazer a sua leitura da Bíblia. Faça isso porque isso vai ser bastante importante. É bastante importante que você faça isso. Deixa eu acertar aqui, ó, que já deu uma escurecidinha, tá? Mas é assim mesmo, não tem jeito não. A gente fazendo ao vivo aqui não tem jeito não, tá bom? Então não deixe de fazer isso não. O avivamento no ministério de Pedro. Recomendação de vídeo. O batismo no Espírito Santo. Assista. Pastor, você vai compreender. Essa lição trata do batismo em si, uma explicação assim um pouco mais profunda, mais detalhada, vamos dizer assim. É importante, tá? Recomendação de livros. Estou sempre recomendando sobre avivamento. Aviva a tua obra. O avivamento no País de Gales, está tudo na descrição, se você quiser adquirir numa loja virtual. A história do avivamento Azusa, por que tarde o pleno avivamento? É uma pergunta. E o Deus que destrói sonhos. Esse livro aqui parece um título enigmático, mas é porque Deus não tem compromisso com os meus sonhos, os meus projetos. Deus tem compromisso com a vontade dele. Então aquilo que não é a vontade de Deus fica descartado. E é justamente essa questão de destruir, deixar de cumprir, porque não tem nada a ver com o propósito de Deus. É por isso que a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Deus não está aqui para nos servir. É ao contrário, nós é que estamos aqui para servir.
Vamos orar? Eu quero agradecer você que ficou até o final. Depois, diga o que você achou desse programa de hoje. Não deixe de curtir, né, esse vídeo, né, dar um like aí no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações. E o mais importante, divulgue o canal. Eu sempre coloco aqui, ó, para você aí, ó, divulgue o canal. Não deixe de divulgar o canal. É importante que você divulgue o canal, tá? Por quê? Porque você divulgando o canal, outras pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais essa oportunidade aqui desse programa de hoje. Eu sei, Senhor querido, que Tu és o Deus que tem poder de agir em nossas vidas. Traz um avivamento sobre a Tua igreja. A igreja brasileira está passando por um momento tão difícil no nosso país. Ó Deus, Tu está vendo aí a situação caótica que está caminhando a nação, Senhor, dentro dessa situação caótica que está se desenrolando, mas que o Senhor possa nos livrar do caos, que o Senhor traga um avivamento, porque num avivamento, Senhor, tudo é alcançado. O Senhor opera, Senhor, de uma maneira tremenda. Então, Senhor, que a Tua igreja possa buscar o batismo com o Espírito Santo, voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Alguns lugares já não se preocupam mais com isso e são pentecostais. Senhor querido, que possam buscar os dons espirituais, o fruto do Espírito, possa buscar uma vida cheia do Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O importante não é batizado com o Espírito Santo, busque, mas não se sinta pior do que ninguém. Nós somos todos servos do Senhor Jesus Cristo. E você que é batizado, não critique quem não é batizado. Ajude ele, passe a orar para Jesus batizá-lo e quem sabe reúna com ele também para pedir a Deus que possa batizá-lo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No final, aqui na próxima tela, eu estou deixando 2 vídeos aí para que você possa assistir. Não deixe de assistir. Um deles é o batismo com o Espírito Santo. Não deixe de assistir. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família e até o próximo programa. Entendes tu o que lês?